Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Hoje, quarta-feira, 29 de setembro de 2021, 23 de Tishrei de 5.782. O programa não foi ao ar ontem por ser um dia sagrado aqui em Israel. Terminava Sukkot, que no Brasil e no exterior continua ainda hoje. Eu não estou gravando hoje da linda e florida Holon. Ao contrário, estou no hospital Asaf Harofé, na cidade de Rishon LeZion, onde minha sogra está lutando desesperadamente por sua vida. A aqueles que puderem orar para que ela não sofra, os meus agradecimentos. O nome dela para as orações é Rachel Batlifsha. No dia de hoje, em 522, antes da época comum, Dario, o imperador persa, evitou um golpe de Estado. Dario manteve e expandiu as ordens de Ciro para financiar a construção do segundo templo em Jerusalém, dando ampla e total liberdade de culto aos judeus, pedindo, no entanto, que no templo fosse feita a oração por ele e por seu reinado. É daí que nasce a tradição, que continua até hoje em todas as sinagogas do mundo, de no sábado fazer-se uma oração pela paz e pelo bem-estar da nação e dos seus dirigentes. E também, no dia de hoje, em 1187, Saladin, o curdo, conseguiu derrotar os cruzados e conquistar Jerusalém. E em 1791, a França emancipou os judeus, que comemoraram no dia seguinte o Rosh Hashanah como seres humanos com direitos legais e cidadãos com todos os direitos na França. Em 1797, faleceu o rabino Eliel Ben Shlomo Zalman, mais conhecido no mundo como Vilna Gaon, o grande líder do judaísmo europeu. Em 1941, 32 mil judeus foram convidados a mudarem-se para o campo, trazidos à ravina de Beibiar, onde foram cruelmente fuzilados e massacrados por russos com suas máquinas atiradoras mortais. Numa ironia sem tamanho, uma mulher judia deu à luz enquanto era fuzilada. E em 2010, falecia Bernie Schwartz, que se tornou famoso ator de Hollywood sob o nome de Tony Curtis. Fiel a seu judaísmo, Tony Curtis batalhou pela preservação da memória do judaísmo húngaro, tendo ordenado e pago a construção da Árvore da Vida, uma estátua em forma de árvore chorão em tamanho real, sendo que cada folhinha leva o nome de uma aldeia húngara e o número de judeus exterminados daquela aldeia. A árvore se encontra no pátio da sinagoga de Budapeste, onde milhares de judeus foram confinados durante a Segunda Guerra. E vamos às manchetes. Sudão congela os bens do Hamas e fecha a torneira que levava dinheiro do terror. Operação importantíssima da Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia de Israel evita atentado de grandes proporções e aprisiona 20 terroristas. Árabes tentam incendiar o túmulo de José, onde dezenas de judeus rezavam. A investigação sobre as explosões no porto do Líbano voltam a ser paralisadas. E uma boa notícia, a União Europeia finalmente reage ao ódio contra Israel. Se você gostou dos assuntos que vamos tratar, desde já deixe o seu like nesse vídeo. Ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, nos dê uma ajuda, divulgue-nos, compartilhe nossos vídeos. E vamos às notícias. Desde a Revolução no Sudão, em abril de 2019, as autoridades do país cortaram todo o apoio ao Hamas, revelou a agência de notícias Reuters na última quinta-feira. Após a revolução na qual o governante tirânico Omar al-Bashir foi deposto, altos membros do exército sudanês chegaram ao poder, incluindo Abdel Fattah Burhan, e negaram todo o apoio que o regime vinha dando até então à organização terrorista da faixa de Gaza. O governo de transição, formado após a Revolução de 2019, nacionalizou e confiscou pelo menos 12 grandes empresas econômicas dentro do Sudão, que eram usados pelo movimento Hamas ou estavam ligadas a ele de diversas maneiras,
como resultado, o Hamas perdeu uma base importante no continente africano, onde provinha uma grande parte dos seus fundos. O deposto Omar al-Bashir assumiu o poder no Sudão em junho de 1989 e fez do Sudão um paraíso para o Hamas e para diversos outros grupos terroristas do Oriente Médio. Durante o governo de al-Bashir, o Sudão acolheu muitos agentes do Hamas que viviam e treinavam em seu território e foi um eixo muito importante em termos de contrabando de armas e munições para a organização terrorista na faixa de Gaza. Além disso, o Hamas usou o Sudão para obter grandes lucros com negócios considerados criminosos, incluindo lavagem de dinheiro. Neste momento, graças à ação do governo transitório, essa torneira está fechada. E não é novidade que o Hamas vem tentando solapar cada vez mais a legitimidade do governo da Autoridade Palestina, comandada por Mahmoud Abbas, que usa o codinome de Abu Mazen. E o Hamas vem agindo principalmente na região norte da Autoridade Palestina e na cidade de Hebron, no sul. Sua principal forma de ação é ganhar o apoio das camadas mais jovens da população através da promoção da violência contra Israel. Na noite de sexta-feira para sábado, as forças de contra-terrorismo da polícia israelense e do exército entraram em 2 aldeias em volta da cidade de Jenin e conseguiram cercar grupos de terroristas que preparavam um devastador ataque terrorista. Houve tiroteio, um oficial e um soldado israelense foram gravemente feridos e 5 terroristas foram mortos, enquanto outros 20 foram aprisionados. Israel já tinha informações há 15 dias de que se preparava uma ação terrorista de grande envergadura que deveria ocorrer em Jerusalém ou em Natânia, e vinha monitorando os indivíduos. Quando veio a confirmação de que o ataque já era iminente, Israel agiu e o impediu. O Hamas está tentando iniciar uma terceira intifada para quem não lembra, as 2 intifadas anteriores se caracterizaram por mega atentados terroristas com homens-bombas se explodindo em ônibus, supermercados, restaurantes, danceterias e hotéis, causando milhares de mortes, inválidos e feridos. Na noite de domingo para segunda-feira, o exército voltou àquelas aldeias e conseguiu apreender inúmeras bombas, armas e materiais explosivos. A ação de desmantelamento destas células ainda prossegue, uma vez que tanto o Serviço de Inteligência como a Força Antiterrorista acreditam que ainda há elementos desta unidade terrorista livres e o interrogatório dos presos seguramente deverá levar a eles. Há um alerta muito grande nas forças de defesa de Israel, que antecipam possíveis ataques do Hamas para vingar a morte e aprisionamento dos seus membros, podendo inclusive o Hamas iniciar uma chuva de foguetes sobre Israel ou instigar um atentado de vingança. Sem dúvida, as forças de defesa israelenses se preparam para isso. Quanto aos 2 soldados gravemente feridos, foram operados diversas vezes. O estado de ambos segue grave, mas no momento não correm risco de vida. Serão necessários novos procedimentos cirúrgicos e a recuperação será demorada. Ambos encontram-se ainda na UTI. Hoje de manhã, o oficial começou a respirar sem ajuda de aparelhos. Ele foi atingido por 9 tiros, um dos quais atingiu uma granada que encontrava-se em seu cinto. Milagrosamente, a granada partiu-se em 2 sem explodir. Ele passou já por 3 longas cirurgias e espera-se reduzir a influência das anestesias para que ele consiga reconhecer seus familiares dentro de algumas horas. E nos últimos minutos, o soldado ferido acordou. Sua primeira pergunta foi sobre o estado de saúde de seu comandante. Na última segunda-feira, dezenas de judeus rezavam junto ao túmulo de José do Egito, enterrado na cidade de Shem. Um grupo de palestinos da região invadiu a construção, atiraram coquetéis Molotov e grande quantidade de lixo que tentaram incendiar. As forças de segurança no local reagiram, conseguiram apagar o fogo. 2 soldados ficaram feridos, mas os que lá oravam saíram incólumes. A tentativa de linchamento se dá, aparentemente, em reação à ação israelense que desmantelou a importante célula terrorista na região que acabo de mencionar. E no nosso vizinho Líbano, o juiz que investigava os desastres no porto de Beirute anunciou a renúncia a seu mandato uma semana após receber ameaças do Hezbollah. O juiz Tarek Bitar
anunciou a suspensão da investigação sobre a tragédia que matou 207 pessoas e feriu mais de 6 mil, cerca de uma hora depois que foi apresentada uma petição contra ele na corte libanesa. Na semana passada, ele confirmou que o Afik Safa, um membro sênior do Hezbollah, ameaçou sua vida, dizendo que o movimento faria o que fosse necessário para removê-lo. Ele é o segundo juiz a sair no meio da investigação e as famílias das vítimas acusam o alto escalão político de sabotar deliberadamente a investigação. A investigação busca os responsáveis pelo armazenamento ilegal de toneladas de nitrato de amônia e que explodiram, causando a destruição do centro da cidade de Beirute. Tanto Tarek Bitar como seu antecessor Fahd Sawwan acusam pessoas em cargos políticos relevantes como responsáveis, inclusive membros de alta patente do Hezbollah. As lideranças das ONGs de direitos humanos acreditam que a investigação não deverá prosseguir, depois que 2 juízes já renunciaram por receberem ameaças de morte em sua investigação em prazo tão curto. E, finalmente, amigos, uma notícia bastante satisfatória para nós aqui em Israel. O Parlamento da União Europeia acaba de reconhecer que os livros didáticos utilizados pela UNRWA, que é a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, contêm graves incitamentos contra judeus e Israel. Israel vem denunciando há anos que a Agência da ONU para Refugiados Palestinos é um dos importantes formadores de ódio que acaba induzindo jovens ao terrorismo. Ontem à tarde, o Parlamento Europeu aprovou uma emenda retendo doação de 20 milhões de euros à UNRWA, caso não sejam feitas mudanças imediatas nos currículos de suas escolas no que tange a retórica contra Israel e ao incitamento da violência. O comunicado esclarece que a verba de 20 milhões de euros será retida e não será entregue, a menos que mudanças positivas sejam feitas nos currículos adotados na Autoridade Palestina e que promovam a coexistência e a tolerância com os judeus e com Israel, e que eduquem para a paz de acordo com as metas aprovadas para que se alcance a solução de 2 nações, aprovadas pela emenda número 4083 do Parlamento Europeu. Caso isto não ocorra, diz o comunicado, a verba será destinada a ONGs palestinas que provem um longo processo de promoção de coexistência e tolerância em suas escolas para com judeus e Israel. Cabe mencionar que o Parlamento Europeu é o maior doador individual para a Autoridade Palestina, tendo destinado nos primeiros 7 meses deste ano de 2021 o valor de 157 milhões de euros apenas para atividades da UNRWA nos territórios palestinos, incluindo o pagamento de funcionários e a manutenção das escolas. Vale ainda lembrar que em abril deste ano, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sem precedentes condenando a UNRWA por promover incitações e ódio em suas escolas e exigindo o fim imediato dessas ações. Os livros escolares da UNRWA são acusados de promoverem a violência, a jihad, que é a guerra santa, e o martírio, que é o sacrifício pessoal, incluindo o suicídio como homens-bombas. Este material aparece em livros didáticos da UNRWA desde a primeira série e estende-se até os livros do fim do colegial. Cabe lembrar que a UNRWA é uma agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos. Há uma segunda agência da ONU, chamada Acnur, que cuida dos refugiados de absolutamente todos os demais países, seja Bangladesh, Síria, os refugiados das Filipinas, da Malásia, os refugiados de guerra, os refugiados por perseguições políticas, etc. No entanto, os palestinos têm uma agência exclusivamente para eles, que é essa que acaba de ser condenada. Amigos, por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana. E queira Deus que com boas notícias. Até lá!